Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda a este canal. Este não é o primeiro vídeo desse canal, mas nesse vídeo eu quero te contar um pouco do que eu acredito aqui, para que você possa entender também quais são os assuntos que você vai ver cada vez mais por aqui, ou que você já pode encontrar em alguns vídeos e transmissões que foram feitas e estão disponíveis para você assistir aqui nesse canal. Então, se você é dessas que acredita que a gente pode unir espiritualidade e praticidade aí na nossa vida para que a gente possa desenvolver cada vez mais os nossos talentos e os nossos propósitos aqui nessa existência, talvez você já vá se identificar e muito com o que eu vou trazer para você aqui, não só nesse vídeo, mas nesse canal. Então fica o convite para você me seguir aqui e me acompanhar por aqui, porque os conteúdos aqui no YouTube serão cada vez mais frequentes, visto que esse é um canal que eu sinto que se encaixa muito com o que eu acredito que é a profundidade que a gente precisa ter, sim, para poder acessar as questões espirituais e energéticas, porém o quanto é essencial que haja praticidade para poder aplicar aquilo que a gente acessa nessas profundidades. E aqui no YouTube eu vejo que a gente tem esse espaço, né, para isso, porque se você tá aqui, você tá buscando entender mais sobre esses assuntos, se aprofundar de alguma forma, talvez tirar dúvida, ou talvez você esteja aqui também compartilhando a sua voz, aquilo que você acredita. E hoje eu vim falar para vocês um pouco do que eu acredito quando o assunto é espiritualidade. Como eu já falei aqui para vocês, eu acredito que a gente precisa sim se aprofundar nessas questões espirituais. Eu acredito que espiritualidade é um tema profundo, mas ele é um tema que precisa receber a devida praticidade para que faça parte da nossa vida. Eu acredito que a nossa rotina, para que ela seja mais prazerosa e para que ela facilite a manifestação dos nossos propósitos, ela precisa ter a saúde espiritual integrada nela. Isso faz parte do que eu chamo dentro da minha mentoria, que é o pilar do cuidado holístico. É quando a gente se cuida em todas as dimensões do nosso ser, incluindo a nossa dimensão espiritual. Então eu acredito que precisa existir profundidade, porém o que a gente acessa nessa profundidade precisa ser aplicável de forma prática na nossa vida. Senão fica tudo sempre muito distante, e eu acredito que nós somos seres espirituais, mas vivendo uma experiência terrena. Então é isso que me faz acreditar que a gente precisa sim desse acesso, dessa profundidade como boa escorpiana, porém a gente precisa trazer isso de forma prática para a nossa vida, porque é assim que a gente vai se desenvolver e desenvolver os nossos propósitos aqui. Então, quando o assunto é espiritualidade, desde a minha adolescência, eu tenho vários questionamentos ali que ficaram cada vez mais evidentes para mim, conforme, né, adolescente já é um período que a gente questiona muita coisa nessa vida. E aí, eu comecei a questionar muito ali as questões de espiritualidade, algumas coisas que na minha cabeça não faziam muito sentido seguir uma linha só específica. Eu fui criada dentro da religião católica, é uma religião que até hoje ela traz muito, né, até hoje eu trago muito, né, das bases ali dentro dessa religião, porque ela me abriu, né, esse contato com a espiritualidade. E aí aqui já começa um dos primeiros pontos do que eu acredito em relação a esse relacionamento espiritual e religião. Eu acredito que a religião ela é uma ponte para o acesso com a nossa espiritualidade. Eu não acho que a religião é o único caminho, tá? Então, se você segue uma religião, eu espero que ela seja uma ponte para esse seu contato com a espiritualidade, como a minha religião foi, né, a ponte ali para o meu contato com a espiritualidade. Porém, conforme eu fui crescendo e esses questionamentos foram vindo, eu comecei a estudar muito sobre outras religiões. Ler mesmo, né? Então, eu sempre fui muito estudiosa ali, então eu gostava de ler, gostava de estudar, e eu fui fazer isso em relação às questões de religião. Então eu fui ler principalmente muito sobre a religião espírita, que sempre me fascinou e me fascina muito. Então eu fui ler ali sobre isso, e eu fui entendendo que tinha coisas que faziam sentido para mim também na questão espiritual em outras religiões, e aquilo foi dando um certo nó na minha cabeça, e ao mesmo tempo foi me gerando cada vez mais curiosidade.
Hoje em dia eu sou terapeuta e mentora holística de mulheres intuitivas e eu acredito hoje num conceito muito mais livre de espiritualidade. Eu continuo acreditando que as religiões precisam ser pontes para o nosso acesso e para a nossa nutrição ali da nossa saúde espiritual, mas eu acredito que isso vai muito além dos ritos religiosos, tanto que para mim, Camila, uma das minhas maiores formas de nutrição espiritual, de cuidado espiritual, de contato espiritual, é o contato com a natureza, principalmente com a água. E isso para mim sempre foi, só que eu só fui entender anos depois que aquele contato, que aquela conexão também era saúde espiritual e que a saúde espiritual não estava vinculada apenas àquilo que eu desenvolvia dentro da religião, que óbvio também tem a sua importância, como eu falei, é essa ponte, porém não é esse o único caminho ou a única questão que precisa estar presente ali na nossa vida. Eu acredito muito que a gente vai desenvolver os nossos próprios ritos e rituais para que a espiritualidade faça parte da nossa vida no dia a dia. Então, às vezes, aquilo vai ser um momento para você parar e contemplar a natureza, vai ser um momento para você parar e fazer uma respiração, vai ser um momento para você, às vezes, parar e fazer uma oração, vai ser independente, ali vai ser um momento às vezes para você parar e fazer uma escrita, mas tudo isso pode estar fazendo parte do seu cuidado espiritual. E muitas vezes a gente não sabe que isso faz parte desse conceito amplo da espiritualidade, ou a gente não entende que a gente pode e deve, né, trazer aquilo, se a sua religião é uma ponte para você de acesso com a espiritualidade, você trazer aquilo que você aprende ali, mas aplicar isso no seu dia a dia. Por isso que eu acredito que sim, o mergulho na espiritualidade ele precisa ser profundo, mas precisa haver praticidade para que você possa aplicar na tua vida aquilo que você acessa dentro desse mergulho. E é por isso que eu acredito que o conceito de espiritualidade ele vai muito além dos conceitos de religião. Espiritualidade é uma dimensão do nosso ser, é a dimensão espiritual. Isso vai muito além de qualquer coisa que a nossa mente possa compreender, porque é justamente uma outra dimensão. Então, isso é o que eu acredito e eu busco cada vez mais trazer isso para minha vida. Hoje eu auxilio, guio, apoio outras mulheres nesse processo também. E eu achei importante começar já por esse tema, assim, que talvez sério, né? Ali eu poderia usar essa palavra porque sim, a gente precisa ter seriedade para falar de espiritualidade, mas como eu falei, precisa haver essa leveza, essa praticidade para que ela faça parte do nosso dia a dia. Mas eu achei importante para que você saiba o que você vai encontrar aqui. Então, eu inclusive quero saber qual é o teu conceito de espiritualidade, o que você acredita em relação à espiritualidade por aí e como que você vivencia ela hoje, se isso mudou, se como você vivenciava antes é diferente da forma como você vivencia agora, e eu vou adorar saber pra gente começar a se conhecer um pouquinho mais. Um beijo e até o próximo vídeo.